Bom, então a atividade era essa aí, ó. Ah, que eu pedi lá para vocês fazerem, que a gente ficou aí de corrigir, tá? A questão era basicamente a seguinte, ó. Então, um fabricante de um produto elaborou as seguintes previsões mensais para os meses de janeiro a junho para um dos seus produtos. Então, ele tem lá, está fazendo um planejamento agregado, um período de 6 meses aí, onde ele tem a demanda prevista lá para os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, o quantitativo, pessoal, eu acho que era esse aqui. Confere aí para mim. Mês de janeiro, 700 unidades. Mês de fevereiro, 800 unidades. Mês de março, 900. Mês de abril, 1.500 unidades. E mês de maio, 1.100. E mês de junho, 1.200. Total, então, 6.200 unidades. Deu 6.200, mas a ordem para janeiro e fevereiro, a ordem dos meses, não foi essa. Ah, não? Fala para mim como é que foi, então. Janeiro, 900. Janeiro, 900. Fevereiro, 700. Fevereiro, 700. Março, 800. Março, 800. Abril, 1.200. 1.200. Maio, 1.500. 1.500. E junho, 1.100. 1.100. Isso. Ótimo. O total de dias ali ficou isso aí, né? 22, 18, 21, 21. Beleza. Então, o que ele quer fazer aí? Ele quer, com base aí nessa demanda prevista, identificar qual é a melhor estratégia aí. E eu pedi para vocês fazerem aí, eu acho que foram 4 estratégias, né? Ou não? Foram. Eram 4 estratégias. A primeira estratégia aí, qual era? A estratégia era produção com base na demanda média, era isso, né? Isso, não. Manter uma força de trabalho constante de 8 pessoas e utilizar horas extras para atender a demanda quando necessário. Na letra A? Na letra A. Tá. Então, olha só, outras informações aí. A primeira aí é o custo de estocagem. O custo de estocagem era R$ 5 aí por unidade. Isso. Subcontratação, R$ 10 por unidade. Uhum. Índice de pagamento médio, R$ 5 por hora. Isso. Horas extras, R$ 7 a hora, desde que A ela hora extra não tinha na época. não tinha definido, né? Aí a Não tinha gente definido. definiu, tá? Definiu depois. Isso. Depois. É. Depois, o total de horas gastos aí para se produzir, 1,6 horas. Isto. Custo do aumento da produção, treinamento e contratação, R$ 10 por unidade. Tá? Isso. Custo da redução, que seria a demissão aí, R$ 15 por unidade. E o total Uhum. de vendas aí, o preço de venda é R$ 25 a unidade. Isso mesmo. Tá? Então, a primeira estratégia aí, qual era? Me fala Primeiro, logo a ordem que eu dei para eu anotar aqui, para eu fazer uma adequação, então. Só um instantinho. A primeira qual era? É hora extra. hora extra. E quantas pessoas? 8. 8 pessoas. A segunda estratégia qual era? Recrutar pessoal. Recrutar pessoal. Então, demissão e contratação, né? A terceira, qual era? Produzir o volume de 38 unidades dia e deixar a demanda excedente ser atingida por um subcontrato. Então, e subcontratação. E a quarta estratégia? Contratações e demissões. Contratação e demissão. Então, vamos fazer então a primeira estratégia aí, tá?
coloquei aqui, deixa eu ver aqui, porque já tem a tabela. Ó, demanda média não vai ter. Hora extra. Então, você vem para cá. Espera aí. Deixa eu parar aqui. Só preciso dessa tabelinha. Então, a primeira estratégia é essa aí. Então, manter uma força de trabalho constante de 8 pessoas. Tá? Deixa eu apagar aqui. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Tá. Vou manter uma força de trabalho. Boa noite. Isso daí está naquela apostilazinha que você botou? Você passou? O material, aquele material lá é um material de apoio. Eu estou corrigindo aquele exercício que eu tenho lá. Tudo que eu estou falando aqui está naquele material, só que vai estar numa forma muito mais alongada. Eu falo aqui resumido, né? Porque eu trabalho enunciado e já coloco aí o que é relevante. Então, a questão era a seguinte, ele tinha lá o planejamento, tá? Onde ele estimou a demanda aí para um período de 6 meses e quer identificar qual estratégia aí a empresa vai adotar aí. Então, a gente definiu aí que esse cálculo seria dado em função de 4 alternativas aí. A primeira estratégia aí era manter uma força de trabalho constante de 8 pessoas e utilizar hora extra aí quando necessário, tá? A segunda estratégia era recrutar o pessoal, tá? Com base aí na demanda, tá? A terceira era produzir aí o equivalente a 38 unidades dia e adotar subcontratação. E a última estratégia era através de demissão e contratação, tá? Então, a gente vai para a primeira estratégia aí, que é essa aí das 8 pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é quanto que essas 8 pessoas elas conseguem produzir, tá? Então, já coloquei aqui, ó, produção de 8 pessoas, tá? Essas 8 pessoas aí, pessoal, o que que acontece? Elas vão trabalhar, em média, aí, 8 horas por dia. Então, eu tenho 8 pessoas vezes 8 horas. Então, são 8 pessoas vezes 8 horas dia, vai me dar o quê? Um total de 64 horas dia. Então, essas 8 pessoas aí vão conseguir trabalhar aí por dia 64 horas, tá? Então, a primeira informação que eu tenho, a jornada de trabalho são 8 horas por dia, eu tenho 8 pessoas, porque era o enunciado, aqui, ó, manter uma força de trabalho constante de 8 pessoas, tá? Então, eu preciso saber aí quantas unidades por dia essas 8 pessoas aí. Eu sei que as 8 vão trabalhar 64 horas por dia. Agora ficou fácil. Por quê? Porque eu tenho aí 64 horas dia dessas pessoas, e eu sei que cada produto é produzido gastando o quê? 1,6 horas. Então, para se produzir uma unidade, a gente gasta aí 1,6 horas, era o que está aqui, ó, no enunciado, ó. Horas de mão de obra para produzir uma unidade, 1,6 horas. Então, com isso aí, eu já vou ter a quantidade que essas pessoas vão
produzir por dia. Então, basta eu pegar aí esses 64 horas dia, que é a quantidade de horas que esses 8 trabalhadores vão produzir, e dividir por 1,6. Então, vou pegar isso aí e vou dividir por 1,6 horas. Daí eu tenho que essas 8 pessoas vão conseguir produzir quantas unidades? 40 unidades por dia, tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem, pessoal? Ou não entenderam o raciocínio? Sim. Tá? Então, ó, ele já disse aqui para mim no enunciado, olha, são 8 pessoas que eu vou manter na minha força de trabalho. Então, estão lá. Cada pessoa trabalha 8 horas por dia. Então, 8 vezes 8, 64. E eu sei que o trabalhador gasta 1,6 horas para produzir cada unidade. Então, eu peguei aí e dividi essas 64 horas por 1,6 horas, que é o tempo médio que se gasta para produzir uma unidade. Daí, a gente chegou nesse número aqui, ó, a produção diária, 40 unidades dia. Então, todo dia aí, eles vão produzir aí 40 unidades. Agora ficou fácil aí de calcular qual vai ser a minha produção, tá? Então, eu vou copiar da minha tabelinha as informações aqui, ó, do total da minha demanda prevista. Vamos ver se isso vai dar certo. Fazer no quadro é mais simples para mim. Vamos ver se vai dar certo. Acho que não deu certo, não. Copiar. Aí. Vou ter que digitar. Então, repitam para mim aí. 900, né? 700, 800, 1.200, 1.500. 800, 1.200, 1.500. E o último era 1.100. 1.100. Total, 6.200. Tá? Os dias úteis aí. 22, 18, 21, 21. 22, 18. 22, 18, 21, 21. 22, 20. Total 124. Bom, tá aí as informações que eu já tenho da minha tabelinha lá. Isso aí vai se repetir. Então, a primeira coisa aqui é identificar quanto que ele vai precisar de produzir, tá? Eu sei que esses 8 trabalhadores vão produzir por dia 40 unidades. Então, se eu quero a minha produção daquele mês, basta eu pegar o total de dias vezes 40 unidades, que é a minha produção diária. Daí eu vou ter, então, 40 vezes 22, 880. Então, no primeiro mês, a gente vai produzir 880 unidades. Deixa eu botar aqui um. Segundo mês, eu tenho lá 18 dias, então são 18 dias vezes 40 unidades, que é a minha produção por dia. 40 vezes 18, 720 unidades. Eu vou calcular toda a produção primeiro, pessoal. Depois, mês de março. Março eu tenho 21 dias vezes 40 unidades, que é a minha produção diária. 21 vezes 40
840 unidades. Depois, mês de abril. Então, são 21 dias vezes 40 unidades, que vai dar 840 unidades aí naquele mês. Depois, mês de maio, 22 dias, vezes 40 unidades. 880 unidades naquele mês. E, por fim, aí, tá? Mês de maio, mês de junho, são 20 dias vezes 40 unidades, vai me dar um total de 800 unidades. Bom, então já sei aí quanto que é a minha produção aí de cada mês. Então, vou destacar aqui. Destaquei a minha produção. Tá? Agora, pessoal, eu preciso saber aí se eu vou ou não utilizar a hora extra. Toda vez que a minha produção for menor do que a demanda prevista, eu vou usar hora extra, tá? Então, começa lá, ó, começa lá no primeiro mês. A minha demanda a ser atendida é de 900 unidades. Eu só produzi quantas unidades? 880. Então, a minha produção aqui foi menor do que a minha demanda. Toda vez que a produção no mês for menor que a demanda, eu tenho que utilizar a hora extra. E quantas unidades aí eu vou produzir usando a hora extra? 20 unidades. Tá? Que é a diferença aí entre a minha produção do mês, eu produzi só 880, e tenho uma demanda para entregar aí para o meu cliente de 900 unidades. Então, faltaram 20 unidades. Essas 20 unidades aí, pessoal, eu preciso contratar aí via hora extra. Tá? Estoque inicial. Não tem estoque inicial. Como a minha produção já foi menor do que a demanda, não tem estoque final. O estoque final é 0 também. Ó. Vou escrever até para não ter problema. 0. Tá. Estoque final de um mês passa a ser o estoque inicial do outro mês. Então, ele já começa aqui nesse mês com 0 no seu estoque inicial. Mês de fevereiro, olha lá o que aconteceu. Eu tenho uma demanda aí de 700 unidades, tem uma demanda prevista de 700 unidades, mas eu produzi naquele mês 720. Então, a minha produção no mês de fevereiro foi maior do que a demanda. Então, eu vou produzir e entregar essas 700 unidades, tá? E vão sobrar aí 20 unidades. Então, eu não preciso contratar ou colocar ninguém para produzir em hora extra, tá? Como a minha produção for maior que a demanda, o meu estoque aqui final passa a ser de 20 unidades no mês de fevereiro. Então, estoque final do mês de fevereiro passa a ser o estoque inicial do mês de março. Então, eu já começo aqui no mês de março com 20 unidades. Tá? Vou para o outro mês. Mês de março, demanda prevista, 800 unidades. Só que eu produzi quantas unidades? 840 unidades. Então, minha produção é maior do que a minha demanda. Toda vez que a produção já for maior que a demanda, você não precisa utilizar a hora extra. Tá? E o que acontece? Como a produção for maior que a demanda em 40 unidades, essas 40 unidades vão ser adicionadas aí ao seu estoque. Então, eu tinha 20 unidades aí no meu estoque,
e adicionei as 40. E aí eu fiquei, então, no mês de março, ao final do mês de março, com 60 unidades aí no meu estoque. As 20 que eu já tinha no início do mês, mais as 40 unidades que foram aí acrescentadas em função da minha produção ser maior do que a minha demanda. Então, repito lá, ó, estoque final passa a ser o estoque inicial do mês seguinte. Então, eu começo lá o mês de abril já com estoque de 60 unidades, tá? Então, eu já tenho 60 unidades aí no meu estoque. Vou olhar lá a minha produção. Produzi lá 840 unidades. Só que a minha demanda é de quantas? 1.200 unidades. Então, eu tenho uma demanda maior do que a minha produção. Como a minha demanda é maior do que a minha produção, o que eu vou fazer nesse mês? Eu vou usar aí o que eu tenho em estoque, tá? E o que tiver faltando, eu vou combinar com os meus colaboradores para eles aí produzirem essas unidades aí que estiverem, que faltarem. Então, 840 que eu produzi, mais as 60 unidades que eu tenho no meu estoque, 900. Só que eu tenho que entregar 1.200. Então, vão faltar aí 300 unidades, tá? Então, nesse mês, eu vou ter que colocar os colaboradores aí para produzirem quantas unidades? 300 unidades, ó. Essa informação é importante. Eu produzi lá menos do que a demanda, o que tinha no estoque eu peguei as 60 unidades e o que faltou aí eu coloquei lá para os colaboradores aí produzirem hora extra. Como eu usei todo o meu estoque final agora fica o quê? Zerado. Então, eu zerei o meu estoque final no mês de abril. Estoque final do mês de abril passa a ser o quê? O estoque inicial do mês de maio. Tá? Estoque inicial do mês de maio. Agora, vou para o mês de maio. Maio, eu tenho lá ó, uma demanda de 1.500 unidades. Tá? 1.500 unidades. Só que eu só produzi quanto? 880 unidades. Então, a minha produção aí, ela foi menor do que a minha demanda. Então, vou no estoque. Tem no estoque? Não, não tenho unidades no estoque. Então, vou ter que ver aí quantas unidades aí eu vou precisar produzir. Então, eu tenho uma demanda de 1.500 menos 880, que vai me dar, então, 1.500. 620 unidades. Então, 620 unidades serão produzidas com os colaboradores aí em hora extra. Tá? 620 unidades. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, produzir aí em hora extra 620 unidades, vou lá verificar quanto eu tenho de estoque. Estoque final aí, 0. Então, 0 do estoque final. Estoque final do mês de maio passa a ser o estoque inicial do mês de junho. Então, começo o mês de junho com 0 unidades aí no meu estoque, pessoal. Vou deixar aqui em vermelhinho para, de repente, ficar mais fácil. Agora, eu vou ver lá quanto que eu tenho de demanda. Ó. Mês de junho, eu tenho uma demanda de 1.100 unidades e eu só tenho uma produção de 800. Então, vão faltar aí produtos, pessoal. Vou ter que usar os trabalhadores aí para produzirem hora extra. Então, quantas unidades?
1.100 menos 800, que vai dar 300 unidades. Então, 300 unidades aí em hora extra. Atendi aí a minha demanda, parte foi produzida em horário normal, as 800 unidades, parte eu não consegui pegar do estoque, porque eu não tinha mais nada do estoque, e 300 unidades que faltaram, então eu tive que utilizar a hora extra. Pronto, está aí a nossa tabelinha. A tabelinha está montada, pessoal. Então, eu tenho lá a minha demanda prevista, tenho lá a minha produção mensal, tenho lá a quantidade que eu produzi usando aí hora extra, e tenho lá a contabilização do meu estoque. Quando eu estiver apurando aí o custo de produção, pessoal, eu vou ter que contabilizar aí 3 situações: o custo da produção em horário normal, o custo da minha produção utilizando hora extra e o custo de estocagem. Pronto. Somado esses 3 custos aí, fica fácil aí calcular aí a minha produção. Agora é só somar, ó. Quantas unidades aí eu produzi em horário normal? Então, eu vou lá em cima e vou somando, ó, 880. Deixa eu somar aqui. Mês de fevereiro, 720. Março e abril, 840. Maio, 880. E junho, 800 unidades. Então, somando tudo aí, eu vou ter uma produção com horário normal de 4.960 unidades. Então, em horário normal, eu tenho uma produção de 4.960 unidades. Utilizando hora extra. Então, são 20 unidades no mês de janeiro, mais 300 unidades no mês de abril, mais 620 unidades no mês de maio e 300 unidades no mês de junho. Dá um total de 1.240 unidades aí, utilizando hora extra. E, por fim, o custo da estocagem. Então, eu tenho 20 unidades no mês de fevereiro e 60 aí no mês de março. Dá um total de 80 unidades. Pronto. Está feita a nossa tabela aí. Agora, é só contabilizar aí esses custos. Então, eu tenho 3 cenários aí, ó. Já coloquei aqui. O custo da mão de obra, na verdade, o custo da mão de obra em horário normal. O custo de estocagem. O custo de se produzir aí, custo da produção com horas extras. Então, o primeiro custo aí da mão de obra em horário normal, tá? Então, eu tenho lá, ó, a informação aqui, ó, 4.960 unidades, vezes. Para produzir cada unidade, eu tenho lá a informação do enunciado, ó. No enunciado, eu tenho lá que cada unidade você gasta 1,6 horas para produzir. Então, preciso dessa informação. E o valor da hora do trabalhador, R$ 5,00 por hora. Então, está aqui. Ó.
Então, 4.960, que é aí a quantidade que foi produzida, vezes 1,6 horas, que é o tempo que se gasta para produzir cada unidade, vezes o valor da hora, R$ 5,00 a hora do trabalhador. Fazendo essa multiplicação aí, pessoal, 4.960, 1,6 multiplica 5, multiplica. Eu vou ter um total de 39.680. Então, 39.680. Então, é a primeira informação aí que eu tenho, que é o custo da produção em horário normal. Tá? Depois, o custo da estocagem. Eu sei aí que ficou em estoque 80 unidades. Está lá na tabelinha. Eu preciso saber agora o valor do custo de cada unidade. Ele me diz lá, olha a informação aí, ó, custo de estocagem, R$ 5,00 por unidade. Então, eu vou lá na minha tabela e multiplico isso por R$ 5,00 barra unidade. Então, fazendo aí a multiplicação, 80 vezes 5 vai me dar um total aí de R$ 400. Então, 400. E, por fim, o último custo aí, ó, que é o custo da produção com horas extras. Aí eu já tenho a quantidade que foi produzida. Olha lá, foram produzidas 1.240 unidades. Vezes, cada unidade leva 1,6 horas para ser produzida. Vezes, eu preciso saber o valor da hora aí desse trabalhador trabalhando em hora extra. Aí está lá a informação, ó, índice de pagamento de hora extra, R$ 7,00 por hora. Reparem bem, a hora extra sempre é mais cara que o horário normal, pessoal. Então, eu vou pegar essa informação aqui e multiplicar por 7. Daí, então, eu tenho que 1.240, 1,6 multiplica 13.888. Isso. 13.000. Pronto. Calculei aí o custo dessa estratégia. Basta somar o custo total da estratégia. É o somatório desses três custos aí. 39.680, R$ 400 mais 13.888. 400 soma 53.968. Bom, já tem o custo dessa estratégia. Ele não falou lá para a gente calcular o lucro bruto de cada uma? Então, vamos calcular o lucro bruto dessa estratégia aí.